Muito bem. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Nessa aula aqui, então, nós vamos ver o tema estática dos fluidos, ok? Então, o capítulo 3 do nosso livro texto, ok? Muito bem. Então, nós temos aí vamos ver, a equação básica da estática dos fluidos, né? Certo? Lembrem que a estática dos fluidos é uma condição particular, né, da mecânica dos fluidos, né, onde, então, não existe o movimento, né, o fluido não existe nenhuma velocidade, né, todas as velocidades são igual a zero, ok? E, portanto, quando as velocidades, né, são todas iguais a zero, nós temos aí um campo de distribuição de temperatura, de pressão, ok? Onde essa pressão, ela não tem direção, né? A pressão é uma variável escalar, ok? E ela só vai ter uma variação no sentido da gravidade, certo? Principalmente no caso dos líquidos, né, onde a massa específica o valor é maior. Então, a ação da gravidade faz com que exista um gradiente de pressão no sentido do centro da Terra. Ok? Muito bem. Então, dessa forma, a pressão, né? Então, nós estamos basicamente a variável de maior importância seria a pressão, ok? E a pressão, então, aqui ela acaba, no caso da estática dos fluidos, acaba se tornando igual à pressão termodinâmica, né, que a gente já viu lá em termodinâmica, ok? Então, uma grandeza física, né, que ela ocorre em todas as direções, em qualquer direção, o mesmo valor, né? Ok? Muito bem. Então, para a gente começar a avaliar, para entender, né, para chegarmos na equação básica da estática dos fluidos, nós começamos aí fazendo um balanço de forças em cima de um elemento diferencial, né, de uma partícula fluida diferencial, ok? E também, né, é preciso ficar claro em mente que existem dois tipos de forças, né, que atuam sobre uma partícula fluida, que é a força de campo, né? No caso, na grande maioria dos casos da engenharia mecânica, é a força gravitacional, né? Então, esse campo gravitacional acaba causando uma força, né, em cima das partículas fluidas, e também a força de superfície, né, a força de superfície. Ok? Então, e a força de superfície, ela depende da pressão, né? Ela está vinculada à pressão, então a pressão vezes multiplicado pela área, nós vamos ter a força, ok? Então, nesse diagrama que está mostrado aqui, nós temos uma partícula fluida diferencial, ok? E aqui tem os elementos que compõem as forças no eixo Y, ok? Então, veja que no centro, bem no centro da partícula, nós temos a pressão, né? A pressão em questão aqui, né? A pressão de referência, né? Vamos dizer assim. E admitimos, né? Vamos admitir agora, teoricamente, né? Então, nesse exercício aqui de dedução da equação, vamos admitir que exista de gradiente de pressão em todas as direções. Então, teria também gradiente de pressão na direção y, ok? Então, se nós temos a pressão de referência no centro dessa partícula, né? Então, nós vamos ter uma pressão diferente na face esquerda e outra pressão diferente na face direita, né? Então, tomando o gradiente de pressão, dP dy, né? dP dy multiplicado pela metade da dimensão, né, no eixo y, então fica dP dy multiplicado por dy sobre 2, né, a dimensão, teria o gradiente, né, apenas nessa metade esquerda na direção x, né, gradiente da pressão. Ok?
Portanto, a pressão o dPdY vezes dy/d2 multiplicado pela área esquerda, que no caso a área esquerda é dx vezes dz, né? Isso então, e essa força vai atuar na direção positiva do eixo y, por isso está multiplicando pelo vetor unitário j, ok? Do mesmo modo, na face direita, a pressão que ocorre na face direita é igual à pressão no centro, mais a derivada parcial e o gradiente de pressão na direção y, multiplicado por dy/d2, vezes também, então multiplicando essa pressão aqui, né, mais o incremento de pressão multiplicado pela área dessa face, que é dx dz, e nesse caso, então, a força, né, que é a pressão vezes a área, atua no sentido negativo do eixo y e, portanto, está multiplicada por menos j, né, que é o vetor unitário na direção negativa do eixo y. Ok? Então, em seguida, a gente vai ver ali o balanço de força, né, o balanço de força no eixo y, ok? E está aqui representado também a gravidade, né? Então, a massa total, né, dessa partícula multiplicada pela gravidade, nós teríamos a força de campo, ok? Então, agora aqui, ó, a força de campo, então, como eu disse, né, a força diferencial, né, então, atuando na partícula diferencial, nós temos uma força diferencial, que é a gravidade vezes dm, e dm, né, é a massa específica ρ vezes dv, o diferencial de volume. Por sua vez, dv é igual a dx, dy, dz. Né? Então, o diferencial de força de campo, aqui é porque está em inglês, né? Então é body, né? Body force, por isso que é o B, né? Força de corpo, né? Ou de campo. dF igual a ρg de y e dz. Ok? E a força superficial? Então, agora aqui, fazendo um balanço nas três direções, né? Veja que aqui é a mesma coisa aqui, né? Então, aquela equação aqui, ó, né? Esses termos aqui, ó, que compõem o balanço na direção y, estão representados aqui, ó, na segunda linha aqui, né? Certo? Então, temos ali, ó, a pressão no centro menos, né, dPdy, dy/d2 vezes dx/dz vezes j, né? Então, está aqui a força no lado, na face, essa aqui é a força na face esquerda, né, na direção y, somando aqui a força exercida no lado direito, na direção y, e a mesma coisa acontece para as outras direções. Aqui no caso na direção x, né, na direção x, então aqui a força exercida na face frontal, mais a força exercida na face lá de trás da partícula, né, diferencial, e no eixo Z, mesma coisa aqui, né? Então, a força exercida na face superior e na face inferior. Ok? Muito bem. Então, veja que, fazendo a simplificação, então, isso aqui é um balanço de força, certo? É o balanço de forças em todas as direções, em cima daquela partícula fluida. E tem esse dF aqui. Esse dF seria, então, a força resultante em cima dessa partícula fluida. Ok? Então, temos aí né, todas as somas nas três direções do espaço e podemos fazer aqui a simplificação, né? Certo? Então, fazendo a simplificação todo esse balanço, veja que nós vamos cancelar aqui bastante termos, né? Veja que essa pressão, né, pressão aqui positiva, vezes vezes essa área, vai dar uma força, vezes o vetor unitário I. Só aqui tem a mesma coisa, né? Pressão no centro vezes a área, que vai dar uma força, só que aqui está multiplicando o vetor unitário no sentido negativo, né? Então, essa pressão com essa pressão aqui, essa pressão aqui vai ficar negativa, né? Desenvolvendo esses parênteses aqui. Então, vamos cancelar. Todas essas pressões de centro aqui, ó, vão ser canceladas, né? Ok? E também veja que essa pressão aqui,
essa gradiente de pressão aqui, ele está com um sentido negativo, né, com sinal negativo. Esse gradiente de pressão aqui também, multiplicando pelo vetor unitário negativo, vai ficar negativo também. Então, vai poder somar esses dois gradientes aqui, ok? A área é a mesma, né? Porque é na mesma direção, então é a mesma área, a área comum. Então, isso aqui vai ficar duas vezes esse gradiente, né? Ok? Então, veja que o 2 da soma vai poder cancelar com esse 2 desse denominador aqui, né? E o dx vai poder sair para fora, ficar dx, dy e dz, ok? Então, a mesma coisa acontece com todos nas outras direções, ok? Resultando que, no final das contas, né, simplificando, fazendo toda essa simplificação que eu falei, vai resultar nisso daqui, né? Certo? Então, o sinal negativo aqui na frente. E veja que todos esses termos dentro do parêntese, ele é o próprio gradiente, né? A definição de gradiente, né? Que vocês viram lá em cálculo, ok? Portanto, aqui dentro está o gradiente de pressão. Gradiente de pressão. E substituindo de volta aqui no balanço de forças, né? Então fica que a força, né? A força resultante diferencial, né? Em cima dessa partícula é igual a menos grade de P vezes dx, dy, dz, que é o volume diferencial, ok? Então, essa aqui é a equação básica, né, para a estática dos fluidos, né, no caso na forma diferencial, ok? Muito bem. Força de superfície, no caso, né, que trata-se apenas da força de superfície. Muito bem, então agora aqui nós podemos montar aqui o balanço de força total, né, que considera a soma da força de superfície mais a força de corpo, ou força de campo, ok? Então aqui, ó, substituindo aqui, né, o que a gente já viu ali, vimos então que tanto aqui, ó, na força superficial, né, vai ter lá no final dx, dy, dz, e na força de campo também, ó, tem aqui no final dx, dy, dz. Portanto, aqui vai poder ficar em evidência, né? Então, menos grade de pressão, menos o gradiente de pressão, mais ρg, vezes dx, dy, dz, né? Que é igual ao dv, né? A volume diferencial. Ok? Então, essa força, então, né? Veja que foi passado aqui, né? O dv para baixo do df, né? Da força diferencial. E admitindo, então, né, que esse fluido está estático, né, essa partícula fluida não está em movimento, ela está estática, com velocidade igual a zero, então quer dizer que a força, né, tomando que a segunda lei de Newton, né, pela segunda lei de Newton, onde a força é igual a massa vezes a aceleração, então se ele está estático, quer dizer que a aceleração é igual a zero, portanto, esse df é igual a zero, né? E se o df é igual a zero, nós temos essa equação aqui, ó, que o menos grade de P mais ρg é igual a zero, né? Então, agora, de forma mais explícita aqui, né? Menos gradiente de P, a força devido à pressão líquida por unidade de volume em um ponto, né? Mais a força de campo por unidade de volume em um ponto é igual a zero, né? A soma dessas duas forças é igual a zero. Ok? Muito bem. Então, isso aqui na forma geral, né? Do equacionamento na forma geral. Muito bem. Só que agora, então, vamos considerar a realidade. Nós vamos poder fazer uma simplificação nessa equação geral, né? Então, agora, tomando a realidade da coisa, da natureza, né? E alinhando, né? Isso depende também do alinhamento, né? Do eixo Z com a linha, né? Do centro da Terra, né? Alinhada com o centro da Terra. Então quer dizer que toda a gravidade ela está em cima do eixo Z. No eixo X e Y não existe força de campo, ok? Só que observe que isso depende de como que eu estabeleci o meu sistema de coordenadas, né? Certo? Porque se eu pegar esse meu sistema de coordenadas cartesiano e girar ele, veja que agora
eu não tenho mais um dos eixos alinhado com o centro da Terra, né? Os três eixos vão conter componentes de gravidade, né? E aí eu não poderia fazer a simplificação que nós vamos fazer agora. Mas, colocando agora o sistema de coordenadas, né? Onde com o Z alinhado com o centro da Terra, então os outros dois eixos, a gravidade ficou, a componente de gravidade ficou igual a zero, ok? Então está se mostrando aqui nessa equação, nesse modelo aqui, né? Veja aqui, ó, né? Pegando os três componentes, né? Separando os três componentes nas três direções, a gente vê que então, como a gravidade é zero em x e y, então quer dizer que também o gradiente de pressão em x e em y é igual a zero, sobrando somente o gradiente de pressão em z, que é igual a menos ρg. Menos ρg. E, portanto, agora ele passa a não ser mais uma derivada parcial, mas sim ser uma derivada ordinária, né? Uma derivada ordinária de P dz igual a menos ρg. Né? E lembrando, então, só que isso aqui vale para fluido estático, para a gravidade, né? A gravidade é uma única força de campo, e o eixo Z vertical é alinhado com o centro da Terra, né? Voltado para cima. Ok? Então, no fim das contas, pessoal, nossa equação básica para a estática dos fluidos, né? Para problemas simples, aí, onde o eixo Z está alinhado com o centro da Terra, se reduz a essa equação aqui, ó, dp dz igual a menos ρg, ok? Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que está dando certo a gravação. Né? Muito bem. Então, só recordando também agora uma questão sobre a pressão, né? Recordando, isso aí já foi visto lá em termodinâmica, né? Mas recordando aqui, a relação entre pressão absoluta, pressão manométrica e pressão atmosférica. Então, como a gente já conversou lá em termodinâmica, né? O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é o resultado, né? É o peso, né? É o efeito, né? O resultado do peso da coluna de gás, né? Da atmosfera em cima da nossa cabeça. Né? Toda essa coluna de gás tem sobre a nossa cabeça, a gravidade está puxando isso aí para cima da superfície da Terra, e o peso dessa coluna de gás resulta na pressão atmosférica. Portanto, a pressão atmosférica é um referencial muito importante para nós nas nossas análises de mecânica dos fluidos, né? Certo? A pressão atmosférica é bem importante. Então, de modo geral, ao nível do mar, toma-se como 101,3 kPa o valor da pressão atmosférica ao nível do mar. Né? A gente já viu que, à medida que nós subimos a serra, né, subimos uma montanha, isso significa que a coluna de gás em cima da nossa cabeça vai diminuindo, e, portanto, a pressão também vai diminuindo. Né? E lá no livro de termodinâmica, lá na parte das propriedades dos fluidos, lá no final, a gente consegue encontrar lá a variação, por exemplo, da massa específica ou da temperatura de ebulição, né, as propriedades da água, por exemplo, e de várias substâncias, conforme a variação da pressão, né, da pressão, variação da pressão. Né? Muito bem, então, como a pressão atmosférica é um referencial importante para nós, né, e veja que em termos de uso prático, né, em termos práticos, né, nós não temos como nos beneficiar da pressão atmosférica, né, porque olha a pressão que está em todo lugar, né, então não consigo gerar forças a partir da pressão atmosférica, né. Então, por isso, se tem essa ideia da pressão manométrica, né? Então, admitindo que, de modo geral, não conseguimos usar a pressão atmosférica, né, para gerar trabalho, para mover cargas, é muito comum que admitirmos que a pressão atmosférica é igual a zero, né? É igual a zero. Então, toda pressão positiva acima da pressão atmosférica, ela também é chamada de pressão manométrica, né? Então, pressão manométrica é aquela pressão que está sendo avaliada com relação à pressão atmosférica.
Essa pressão manométrica pode ser positiva, se ela for acima da atmosférica, e pode ser uma pressão manométrica negativa, se ela for abaixo da pressão atmosférica, né? Então, fazer um vácuo parcial, né? Ou uma depressão ou vácuo parcial dentro de um recipiente, isso significa que tem uma pressão manométrica lá dentro, né? E lembrando que pressão um vácuo absoluto, né, quer dizer que é uma pressão absoluta igual a zero. E isso só existe no espaço. Só existe no espaço. Aqui na Terra, né, fazer um vácuo artificialmente, até onde eu sei, não é possível chegar a um vácuo absoluto. Né, a pressão absoluta igual a zero aqui na Terra. Né? Até onde eu sei, não existe ainda uma bomba de vácuo capaz de tirar de um recipiente a última molécula de ar, para que a gente possa considerar que a pressão lá é igual a zero. Né? Então, sempre nós vamos ter, de forma artificial, vácuo parcial, um vácuo parcial, uma depressão, né? E nunca a pressão absoluta igual a zero. Pressão absoluta igual a zero só no espaço, só no espaço. Beleza? Muito bem. Então tá ali, né? Pressão atmosférica manométrica igual a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, né? Então vocês já sabiam, né? Muito bem. Então, legal. Em fluidos, né, incompressíveis, então quer dizer que a massa específica ρ é constante, ela não varia. Portanto, o produto ρ vezes gravidade é constante. Né? Então, quer dizer que essa diferencial, essa derivada ali de PTZ ela é constante. Né? Então, podemos fazer a integração ali, ó, né? Como está integrando aqui, ó, né? Faz a separação de variáveis, integra a pressão, integra a dimensão, né? Integra o eixo Z ali. Então, nós vamos ter que a variação de pressão, P menos P0, né? É igual a ρg Z0 menos Z. Né? Então, tomando aí como P0 a pressão de referência, pressão atmosférica, por exemplo, né? E Z0 uma cota de referência. É comum, né? Então, a diferença entre a cota zero e a cota sendo avaliada ser chamada de uma altura, né? Uma determinada altura, essa altura H. Portanto, essa diferença de pressão, né, a gente pode chamar de ΔP, né, variação de pressão, que é igual a ρgH. Né? Isso dentro de uma... Lembre disso aí, sempre uma profundidade, né? Essa altura é uma profundidade, né? Ela está alinhada com o centro da Terra. Então, é ρgH, H de profundidade. Ou altura de uma coluna também, né? Ok? Muito bem. Então veja que isso se reduziu, a nossa equação da estática dos fluidos se reduziu, essa equaçãozinha aí. Ó. Muito bem, agora vamos falar do manômetro, que o manômetro é um dispositivo de aplicação muito prática, né? Qualquer um pode construir um manômetro, né? E ele é bastante fácil de ser manipulado, avaliado, né? Então, veja que o manômetro nos permite medir a diferença de pressão que existe entre a atmosfera e um determinado recipiente, ou uma tubulação, por exemplo. Né? Então, veja bem, esse aqui é um manômetro em U. Né? Então, nós temos aqui uma mangueira, né? Basicamente uma mangueira, um tubo, né? Que tem uma parte curva, ok? E, em geral, ele é transparente, né? Ele é transparente para que a gente possa ver o nível, né? O nível ali dos dois lados desse tubo, dessa mangueira. É comum que um dos lados esteja aberto à atmosfera. Por exemplo, o lado B, nós podemos considerar que ele está aberto à atmosfera. E o lado A, ele está conectado a um recipiente fechado, ou uma tubulação, por exemplo. Certo? Muito bem. Então, vamos considerar o seguinte, ó. Né? Então, como a área interna, né, essa área de seção transversal interna dessa mangueira, desse tubo, é sempre a mesma, nós vamos falar que a pressão, né, vamos falar da pressão. Né? A pressão quer dizer que numa mesma cota aqui, ó,
a pressão é igual, né? Então, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto A', na posição A', lá do outro lado. É mesmo, olha, PA igual a PA', certo? Então, o que, que tem em cima do nível no ponto A? Tem o gás lá, a pressão que eu quero avaliar. Né? Em cima do ponto A tem a pressão que eu quero avaliar. E em cima do ponto A', o que, que tem? Bom, em cima do ponto A' tem a pressão B, que vamos supor que é a pressão atmosférica, né? Em cima ali dessa cota B tem a pressão atmosférica ali em cima, mais a coluna de líquido, né? Mais a coluna de líquido que a gente chama de líquido manométrico. Neste caso, o líquido manométrico é o mercúrio, né? Hg é o mercúrio. Certo? Portanto, veja que a pressão aqui dentro desse recipiente ou da tubulação, que está exercendo pressão em cima do ponto A, é igual à pressão atmosférica, né, que é o PB, mais a coluna de líquido manométrico, né, coluna de líquido manométrico. Então a gente pode passar esse PB também, né, se for a pressão atmosférica, para o outro lado. Então nós vamos ter aqui o diferencial, a diferença de pressão, né, essa diferença de pressão, ou ΔP, que é igual à coluna, a própria coluna deslocada, né? Coluna de líquido manométrico deslocada, né? Ok? Então veja que essa avaliação aqui, ela depende dessa posição A', né? E está no mesmo nível, na mesma cota da posição A. Ok? Então veja que, né, se eu tivesse um recipiente, uma tubulação, eu posso fazer lá um furo na recipiente, na tubulação, conectar uma mangueira, encher a mangueira de um fluido manométrico, pode ser água também, né? É muito comum usar água também, quando, né? E veja que depende da pressão, né? Certo? Qual o fluido manométrico vamos escolher? Depende do quê? Da pressão. Se estamos falando em pressões grandes, é interessante ter um fluido manométrico de alta massa específica, né? Porque veja, quanto maior for a diferença de pressão entre o recipiente, né, a pressão interna do recipiente, e a pressão atmosférica, maior é o deslocamento dessa coluna aqui, ó. Maior é o deslocamento dessa coluna, certo? Então, se for um fluido levinho, né, de baixa massa específica, uma pressão grande aqui dentro vai causar uma coluna gigantesca aqui, né? Então, quando eu tenho uma pressão grande aqui dentro do recipiente, eu tenho que selecionar por exemplo, o mercúrio, né? Que é um fluido de massa específica alta, bem alta, né? Então, a grande pressão geraria uma pequena coluna aqui, né? Já se a pressão aqui dentro do recipiente for uma pressão pequena, né, pouco acima da atmosférica, se eu usar o mercúrio, né, a deslocamento da coluna vai ser tão pequenininho que eu não vou nem conseguir medir, né? Em geral, a gente pode medir isso aí com a régua, né? Essa coluna deslocada com a régua, mas se eu usar o mercúrio como fluido manométrico e a pressão lá dentro do recipiente for muito pequenininha, né, um pouquinho acima da atmosférica, então o deslocamento da coluna do mercúrio vai ser muito pequeno, não vou conseguir nem medir direito. Estão entendendo isso? Então, por exemplo, poderia ser álcool, né? Então, se é uma pressão muito pequena, poderia usar o álcool. O álcool tem ou um óleo, né? Um óleo que tem uma massa específica ainda menor do que a água, né? Então, eu posso ter ele se torna mais sensível, né? Veja que isso é um instrumento de medição, né? Esse manômetro é um instrumento de medição, né? Que a gente pode medir a pressão manométrica. Então veja que mudando o fluido manométrico, nós podemos alterar a sensibilidade do instrumento de medição, né? Interessante isso, né? Muito bem. Vamos em frente. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. A princípio está ok a gravação. Vamos em frente. Então tá, pessoal, é o seguinte, depois, lá na nossa aula, nós vamos fazer exercícios, tá? Nós vamos rever isso aí, fazer uns exercícios e fazer algumas outras considerações a respeito dessa manobra. Agora vamos ver a questão da outra aplicação aí dessa equação da estática dos fluidos, né? Que é a determinação de força hidrostática sobre superfícies planas submersas, ok?
que é o problema de comportas, né? Das comportas em geral, e tem por exemplo, as usinas hidrelétricas, né? Existem sistemas aí na indústria, né? Inclusive na sistema de tratamento de esgoto, tratamento de efluentes, indústria siderúrgica. Em vários setores industriais existem a necessidade de se trabalhar com comportas, né? Onde existe o controle e manipulação de grandes volumes de líquido, de fluidos, né? De água e de efluentes também, né? Então acaba que essas comportas se tornam grandes, né? E, e elas devem controlar o fluxo, né? Ou estancar o fluxo de grandes volumes de água, ou de líquido, de efluentes, né? Então quer dizer que as forças em cima dessas comportas são muito grandes. E deve então haver um projeto de engenharia para projetar, né? Para dimensionar essas comportas, né? E até, por exemplo, dimensionar sistemas atuadores hidráulicos para fazer a movimentação dessas comportas, né? Então, essa parte aqui, né, de determinação de força hidrostática, ela seria uma primeira análise, né, para o projeto, né, e dimensionamento de comportas e sistema de atuadores aí, para movimentação de comportas, ok? Então, falando assim de força em cima de comportas, né, e falando de necessidade de equilíbrio dessa comporta e também até de movimentar essa comporta, nós vamos ter que falar de força e de momentos, né? O momento, aquele braço de alavanca vezes a força, né? Então, como é que a gente determina isso, né? Para um comporta que está lá submersa, né? Então, vamos tomar aqui esse desenho que está representado aqui, ó. Então, veja que tem uma piscina aqui, né? Um lago, uma piscina, um tanque, e tem ali o nível da água, né? Esse triângulozinho ali em cima é o nível da água. E aqui embaixo, né, submersa, está esta comporta plana. Veja que a comporta é plana, né? E ela tem uma área que é uma área qualquer. Então temos aí o eixo Y nesse sentido inclinado, o eixo Z e o eixo X está saindo da tela, né? Está no sentido de sair da tela, né? Então veja que tem a comporta está inclinada conforme um ângulo θ, né? E veja que tem uma altura, né? Então a gente veja que tem uma pressão diferencial, né? Em cima de uma área diferencial. Olha a projeção da comporta aqui, ó, né? Então, fazendo a análise aqui, né, em duas dimensões, né? Nós podemos ver aqui que temos uma área diferencial, né? Tem uma área diferencial, certo? Portanto, a pressão, né? Veja que pressão é uma propriedade intensiva que não depende de dimensão, mas a pressão multiplicado pela área vai dar uma força, né? Só que então a área ela é uma propriedade extensiva, né? Então, só que se a área é diferencial, vai resultar numa força diferencial, né? E veja que a força diferencial ela depende da pressão, né? Então a pressão vezes a área vai dar essa força diferencial e a pressão depende da altura, ali, ó, a altura H, essa H é a profundidade, né? Veja que à medida que avançamos aqui na profundidade, né, para baixo aqui na comporta, vai aumentando a força diferencial. Então nós temos uma distribuição de forças diferenciais em cima da comporta, à medida que vamos no sentido da profundidade. Então a pergunta é, tudo bem, mas eu não quero saber a pressão diferencial, eu quero saber a pressão resultante, pressão total resultante. Então é isso que a gente vai aprender a calcular aqui, né? Qual é a pressão resultante total em cima dessa distribuição de forças diferenciais. Então o fluido é incompressível, né? É água, né? Isso equivale para fluidos incompressíveis. E veja que, ó, nessa equação aqui do lado direito, temos ali que dF, a força diferencial, é igual a pressão vezes dA, certo? Então, integrando a força, né? Vamos ter ali a força resultante. E veja que nós vamos ter que integrar o PdA em cima dessa integral diária, né? Só que a pressão varia
conforme a posição da área. Né? Então, como a gente vai fazer isso? Então, aqui, ó, tem essa outra figura aqui, que aqui mostra melhor a distribuição da força diferencial. Estão vendo aqui? Então, veja que à medida que vai se avançando na profundidade da comporta, né, vai aumentando a força diferencial. Né? Mas a gente quer saber a força resultante ali, ó, tá vendo? Essa flecha mais forte ali, que é a força resultante. É isso que a gente quer descobrir. Né? Muito bem. Então, vamos tomar aqui o nosso sistema. Veja que o sistema de referência ele está inclinado, né? Ele está alinhado com a inclinação da comporta. Certo? Muito bem. E sabemos também o o H aqui, né? Veja que a pressão ela depende do H. E o que é H? Que nós já vimos anteriormente. Nesse caso aqui, a pressão atmosférica na superfície da água ali, né? No nível da água, mais o ρgh. Né? Então, a pressão é P0 mais o ρgh. Então, a gente substitui essa equaçãozinha aqui dentro da integral. Né? P0 mais ρgh vezes dA. Então, tem que fazer a integral disso daqui. E, só que agora, vamos pegar... Só que essa altura, né, ela não está alinhada com a comporta. Vamos fazer uma substituição de eixos aqui, né? Para que a nossa variável a ser integrada esteja alinhada com a comporta, né? Então, vamos pegar esse ângulo aqui, ó. Veja que tem um triângulo aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo θ, né, ele é o ângulo de um triângulo retângulo aqui, né? Tem essa abscissa, a altura é uma abscissa, né? E esse eixo aqui alinhado com o eixo Y, né? É a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Então, quer dizer que o H, a altura, é igual ao cosseno de θ vezes o Y, vezes a variável Y. Né? E é o que foi colocado aqui. Ó. Então, ρg y seno de θ. Ok? Muito bem. Então, agora, temos uma soma aqui. A gente pode usar a propriedade das integrais e separar em duas integrais. Então, P0 é uma constante, né? Pressão atmosférica atuando sobre a superfície da água. A constante sai para fora da integral. Integral de dA, mais ρg seno de θ. Tudo isso aqui também é uma constante. E multiplica a integral de YdA. YdA. Ok? Aqui não está mostrado também, mas a gente pode mexer nesse dA. Tá? Porque o dA é igual né, por exemplo, a largura da comporta. A gente vai aqui estar considerando que a largura da comporta ela é uma largura fixa, por exemplo, né? Uma largura constante. Então, quer dizer que o diferencial de área dA é igual a largura vezes dy. Então, no fim, essa largura pode ser uma constante, pode sair para fora da integral, e fica dy. Então, a gente vai ter, no final das contas, uma integral de y dy. A gente vai ver no exemplo em seguida ali, tá? Vai ficar mais claro isso aí para vocês. Vamos notar aqui também o seguinte, ó. Tá vendo essa distribuição de pressão aqui embaixo da comporta, né? Estamos admitindo que essa comporta ela está segurando a comporta de um tanque, né? E do lado inferior da comporta existe a pressão atmosférica. Só que a pressão atmosférica ela está sempre dentro da água também, ela é constante, né? A gente avaliou na superfície, mas ela está sempre dentro aqui da água, né? Certo? Então, a pressão atmosférica também age na parte interna e na parte externa aqui da comporta. Então, e como ela é uma constante, ela atua igualmente sobre toda a área. Então, no final das contas, a força devido à pressão atmosférica do lado interno é igual à força devido à pressão atmosférica do lado externo. E, portanto, as duas forças se anulam, né? Então, né, essa integral aqui, ó, esse P0 vezes a integral de dA, a gente pode, no fim das contas, desconsiderar isso aqui, né, porque do lado de baixo aqui vai também ter uma outra força resultante, né, que é devido à pressão atmosférica. Tá? Então, em termos práticos, a força resultante efetiva, né, é somente devido a essa altura do líquido aqui, ó, a altura do líquido, ok? Porque tanto dentro como fora da comporta existe a pressão atmosférica, que resulta em forças iguais dos dois lados, ok?
Muito bem. Então, só cuidado, isso quando desse outro lado da comporta também a pressão atmosférica, né? Se nós estamos avaliando um tanque fechado, aí não, né? Aí a pressão interna é diferente da pressão atmosférica, então não dá, né? Isso que só vale quando a comporta atua a exposta à atmosfera, né? Ok? Para os dois lados. Muito bem. E muito bem, só que um outro parâmetro importante nas nossas análises de comportas, né, como eu falei, a gente vai precisar saber, além do valor dessa força resultante, a posição de onde se encontra essa força resultante, ó, né? Já que é uma força, eu posso considerar toda essa distribuição de força substituir por uma única força resultante. A pergunta próxima é aonde, qual é a posição onde atua essa força resultante? Porque veja que essa posição multiplicada pela força vai gerar um momento, né? E saber do valor desse momento é importante para o projeto da comporta, ou do atuador hidráulico, que vai poder atuar nessa comporta aí. Então é importante saber a posição da atuação da força resultante. E aí essa equação aqui, ó, que está em azulzinho aqui, é o que nos permite calcular essa posição. Veja que isso aqui é um momento, né? Então temos ali, ó, esse y', né? A partir do zero do sistema de coordenadas, né? Então temos o y', que é o valor da posição da aplicação da força. Então tem esse momento aqui, ó, y' vezes a força resultante, que é igual à integral, né, de yp ok? Então, a força resultante, veja que a gente já conhece, né, nós já acabamos de calcular, saber como calcula a força resultante. Então, agora é jogar isso aqui lá para o outro lado da igualdade e calcular essa integral aqui, né? E veja que a integral é muito parecida com a anterior. A única diferença é que agora tem esse y, essa variável y multiplicando essa equação aqui, né? Então, basta multiplicarmos aqui e resolvermos a integral, né? Ok? Então, do mesmo modo, né, como no caso anterior, essa integral aqui, né, que envolve o P0, ela pode ser desconsiderada se dos dois lados da comporta estiver atuando a pressão atmosférica. Ok? Então, agora resolvendo, né, essa integral aqui, ó, né, que resultou ali no integral de y ao quadrado dA, e conhecendo o valor de FR, então nós vamos poder calcular a posição, o y', ok? Então tá, então agora para a gente aplicar de forma mais objetiva esse equacionamento, né, vamos ver um exemplo do livro. Então vamos ver se está tudo aqui, beleza. Vamos estudar aqui um exemplo do livro, ok? Para ficar mais claro como é que a gente calcula essa força e essa posição aí. Então veja bem ali, ó. A superfície inclinada mostrada nessa figura, articulada ao longo de A, então aqui no ponto A tem uma articulação, né? E a largura, né, da comporta tem 5 metros, né? Então a largura, né, essa dimensão que está saindo do computador, saindo da tela aqui, ó, né, no eixo que está na nossa direção. A largura da comporta é 5 metros. Determine a força resultante, ok? Isso aqui não precisa agora. Vamos calcular a força resultante. Então temos ali, ó, que a comporta tem uma inclinação de 30 graus com relação à superfície inferior, né, ao fundo do tanque ali, ó, ok? E ela tem um comprimento de 4 metros, né? Comprimento de 4 metros, e a articulação, então a comporta ela começa numa profundidade de 2 metros, né, de profundidade. Muito bem. Então, fizemos aqui ó, né, o diagrama de corpo livre aqui da comporta, né? Então, aqui está mostrando a distribuição de força, né? Veja que no início da comporta já existe uma força que não é igual, que é diferente de zero, porque ela já começa a partir de 2 metros, então quer dizer que tem uma pressão manométrica aqui, né, já diferente de zero no ponto A.
ok? E aí ele vai aumentando para cá. Veja que o autor aqui ele colocou um outro sistema de coordenadas onde alinhado, né, onde tem esse eixo né, alinhado com o eixo Y, só que esse eixo eta, o zero dele é na articulação da comporta, ok? Na articulação da comporta. E também aqui, ó, então H, né? Então H é a profundidade. Qual é a profundidade? A profundidade que atua em cima de toda, né, ao longo da comporta. Veja que H, que é a profundidade, é igual a D, né? Então porque ele já começa da profundidade D aqui, ó. Então é D mais o restante o D mais o H, né? Só que o H que continuaria aqui para baixo é igual a eta, né? Vezes o seno de 30 graus, ok? Então veja que o H ele continuaria aqui, ó, né? Aqui onde está a mãozinha que eu estou mostrando aqui, ó, verticalmente. Só que veja que esse vertical aqui, ó, esse eixo vertical, ele é o que? Um cateto do triângulo retângulo, né? Que esse ângulo aqui compõe, ok? Então veja que a comporta seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Portanto, esse H aqui, né, que continuaria na comporta, esse H aqui é igual a o seno de 30 vezes a hipotenusa, que no caso a hipotenusa é agora o eta, né? Essa variável eta que parte da articulação da comporta. Ok? Então esse D mais H, esse H foi substituído por eta seno de 30. Ok? E o dA, conforme eu expliquei antes, está aqui, ó, né? O diferencial de área é igual a W, que é, né, wide, né, a largura da comporta, vezes o diferencial dessa variável aqui, o diferencial desse eixo eta, deta. Ok? Então, dA é igual a W deta. Muito bem, agora vamos aplicar os dois equacionamentos aí para a gente achar a força e a posição. Então, ali, ó, força resultante igual a integral do PdA. Agora, substituindo ali dentro, ó, né? Pressão é ρgH. Então, ρgH, o que é H? D mais eta 130. Vezes dA. O que é o dA que a gente acabou de ver? É o W deta, certo? Então, aqui, ó, simplificando, já resolvendo aqui, né? Fica igual a isso aqui, ó, né? Que já foi resolvido a integral, né? Olha bem aqui. Veja que todos os parâmetros constantes foram tirados para fora da integral, ficaram aqui, ó, ρgW, são constantes. E ali dentro os integrandos ali, né? D já integrados aqui, né? D eta mais eta quadrado sobre 2 seno de 30 graus, né? Aplicado sobre os limites de 0 a L, né? De 0 a L, certo? Porque esse novo eixo eta, ele parte da articulação da comporta, né? Por isso que é de 0 a L. Ok? E aplicando, então, os limites aqui de integração, né? A parte que é zero aqui, né? Do limite inferior que é zero, vai zerar tudo, né? E vai sobrar, então, aqui só o limite superior da integração, que é correspondente ao L, o comprimento L. Substituindo todos os valores das variáveis, pimba, aqui, ó, a força resultante em cima dessa comporta é 588 kN, né? Dá mais ou menos 58 mil quilos, né? Então veja, 58 toneladas, né? Certo? Aproximadamente de a força em cima dessa comporta aí. É uma comporta que tem 4 metros de comprimento e 5 metros de largura e está ali, começa a 2 metros de profundidade. Então, veja com a força significativa em cima dessa comporta. Muito bem, agora a posição. Onde está aplicada esta força? Então, tomando ali de novo essa equação, né, a equação geral ali, para encontrar o eta', que no caso é a posição, é só substituir ali, ó, né? Então, a gente já conhece o equacionamento de PdA, agora multiplica por eta, né? Já conhecemos o FR, força resultante, e só desenvolver, então, desenvolver toda essa expressão, resolver a integral, calcular, né? Fazer todas as devidas simplificações, substituir os valores das variáveis e pimba ali, ó, eta' igual a 2,2 metros.
Então, quer dizer que a força de aplicação está a 2,2 metros a partir da articulação. Né? Então, se a comporta aqui tem 4 metros de comprimento, a posição de aplicação da força resultante está um pouquinho abaixo da metade da comporta. Um pouquinho abaixo da metade da comporta. Ok? Então, agora, sabendo a força e a posição da aplicação, nós sabemos qual é o momento, né, que gerado em cima da articulação. Né? Então, tem um momento, né, um momento gerado aí. Ok? Então, isso aí também nos permite ter mais dados para poder dimensionar a própria comporta. Né? E se eu quiser depois colocar um sistema hidráulico para abrir essa comporta, empurrá-la para cima aqui, né? Então é importante saber essa força, a posição e o momento. Beleza, pessoal? Veja, isso aí são exemplos do livro, tem mais exemplos no livro. Eu recomendo que vocês visitem o livro e estudem este exemplo e outro exemplo que tem lá também, ok? Muito bem, última etapa aqui da nossa aula de hoje vai ser então a força de empuxo, que é um assunto que vocês já viram provavelmente lá até no segundo grau isso aí, mas vamos recordar aqui porque um conceito importante aqui para o assunto da estática dos fluidos, né? Então tomemos aqui um corpo submerso, né? Então um corpo submerso. A gente sabe que quando todo corpo submerso em fluido, um líquido, né, na água aqui mais especificamente, ele altera o seu peso aparente, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo já entrou numa piscina, já pulou na água e sabe que o nosso peso aparente ele muda quando a gente entra na água. Né? E por que isso? Devido à força de empuxo. Então, para entender isso, tomemos esse bastão aqui, ó, que está na vertical dentro da água aqui, ó. Certo? Então, o bastão ele está na vertical e ele tem essa área, na verdade é um corpo qualquer, né? E foi tomado esse bastão diferencial, né? Um bastão diferencial de área dA, ok? Então veja que a parte superior do corpo, ou desse bastão diferencial, está na profundidade H1, e a parte inferior do bastão está na profundidade H2, né? Então veja que o diferencial de área multiplicado pela variação pela altura, né? Pelo comprimento, é o dV, é o diferencial de volume desse bastão. Então agora vamos calcular as forças que atuam em cima desse bastão aí, né? Vamos calcular o balanço de força na direção Z somente, né? Ok? Então aqui, ó, o diferencial de Z, né? Qual é a resultante da força diferencial de Z em cima desse elemento diferencial ali, ó. Então, na parte superior, ou na parte inferior aqui primeiro, nós temos a pressão, qual é a pressão lá no fundo? É P0 mais ρgH2 vezes o dA. Né? Então, a pressão lá no fundo, P0 mais ρgH2 vezes o dA. É a força lá no fundo. E a força aqui em cima? Então, como é um balanço de força, é menos, né? Então, menos a força aqui na parte superior, que é a pressão vezes a área. Então, qual que é a pressão? P0 mais ρgH1 vezes dA. Né? Então, como a pressão, de novo aqui, ó, a pressão atmosférica é a mesma que atua aqui em cima, é a mesma que atua lá embaixo. Então, ela é tirada da jogada, aí, a pressão P0, né? Resultando somente em ρg, H2 menos H1, vezes o diferencial de área. Então, agora a gente pode integrar, né? Integrando o dF resulta numa força resultante. E, no fim das contas, o ρg são propriedades intensivas, são constantes, podem sair para fora da integral, então fica só a integral de dV, que é o próprio volume. Então, de forma geral, a força de empuxo é isso, né? Que a força de empuxo a força resultante desse balanço de força no eixo Z. Né? Então, a força de empuxo é igual a ρgV. De modo geral, é isso. Isso vale para qualquer coisa, né? Então, como é que um navio flutua? Como é que o navio flutua? Então, o navio tem uma massa excomunal, né? Uma massa de aço e mais toda a carga dentro dele tem uma massa excomunal. Como que essa massa excomunal flutua? Né?
essa força, o peso total do navio, ele depende do volume que está submerso, né? Então, a força de, se o navio está paradinho lá, água tranquila, está paradinho, está em equilíbrio, quer dizer que todo o peso do navio é igual a ρg, né, a massa específica da água, vezes a gravidade, ρg vezes o volume, o volume que está abaixo do nível da água. Né? Por isso que o navio tem que ter um casco grande, né, porque todo aquele volume do casco para baixo da água, o volume submerso, né, é que vai gerar a força de empuxo que vai contrabalançar com o peso total do navio, né, por exemplo. Ok? Então, aqui fica claro, né, que a força de empuxo é ρgv, que esse V é volume submerso. Ok, pessoal? Pessoal, então é o seguinte, ó, nós vamos ter uma aula aí de exercícios, tá? Onde a gente vai estar discutindo melhor com vocês toda essa teoria que a gente viu aqui. Ok? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.